Olá, eu sou Moisés Zaguri e hoje a gente vai falar um pouco dentro daquele nosso trabalho Aprenda a Imposição de Mãos sobre o chakra frontal. O chakra frontal eu considero que é o nosso chakra de nível evolutivo que nos permite andar naquele espaço que nenhum outro consegue. Unido ao chakra cardíaco e ao chakra coronário, isso a gente não precisa aprender porque acontece naturalmente, nós podemos andar por todo o universo. E talvez você queira saber como é que a gente pode andar por todo o universo usando o chakra frontal. Eu vou explicar para você o seguinte, que o nosso chakra frontal ele tem um número de frequências bastante alto e ele trabalha muito bem com as frequências visuais permitidas pelo chakra coronário. Então, mais ou menos lá pelo raio 400, um pouquinho mais do chakra coronário, você começa a ter as percepções visuais da melhor qualidade. Isso é uma coisa que a gente pode conversar melhor quando eu fizer o Aprenda sobre Chakras, né? Eu vou fazer isso. Eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento espiritual, desmistificando tudo aquilo que a gente já aprendeu, e eu mesmo aprendi em livros, literatura e tudo mais. Mas o chakra frontal, se você estiver, por exemplo, numa condição de clarividência, o chakra frontal ele pode te levar a qualquer lugar que você quiser. Eu vou dar um exemplo para você entender. Na maioria das vezes, a pessoa, para ter uma visão clarividente, ela precisa de um ponto focal. Por exemplo, um copo com água, uma bola de cristal, um referencial brilhante qualquer, um símbolo, para que ela possa colocar as energias dela investidas naquele ponto. E por que a gente faz isso? Porque é óbvio, no momento em que você concentra as suas energias com o chakra frontal em um determinado ponto, você passa a ter um espaço de percepção e de visão e de utilização de todas as frequências desse chakra. Você está concentrado de verdade nesse chakra. A tua atenção e a tua consciência foram levadas a esse chakra. É como se você abrisse uma porta. Então, o chakra frontal, ele é um chakra que, se eu estiver aqui nesse momento, né, falando com você, e eu quiser visualizar alguém em um local distante, e eu colocar a minha atenção concentrada nessa pessoa, eu vou poder saber exatamente o que ela está fazendo. A importância dele, quando a gente faz, por exemplo, uma imposição de mãos, é que você vai poder visualizar o que a pessoa está sentindo de verdade. Mas a gente não deve se enganar. Eu sempre digo isso porque a nossa primeira percepção da pessoa, ela pode vir misturada com os nossos próprios processos emocionais. Nós temos que estar isentos. Se a gente quiser ter uma visão clara e perfeita, uma visão do outro, você tem que estar isento dos teus próprios processos emocionais. Nossos processos emocionais, eles distorcem, eles são muito convenientes. Então, vou dar um exemplo. Se uma pessoa, na hora que ela vai receber a imposição de mãos, ela fala, olha, eu estou sentindo muita dor de cabeça, e a causa pode não estar na cabeça, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Mas você, na hora que você vai direcionar as suas energias, você vai ficar com um viés, vai ficar defasada a tua visão, porque você vai estar olhando para o ponto que não é. Então, permitir que a gente sinta através do chakra cardíaco, porque esse não se engana, né? Sentir é a forma mais ampla de conhecer tudo que existe. O chakra cardíaco ele é estável, ele tem o ritmo dele ali, né? O tum-dum dele é a vida toda. Se ele parar, você perdeu o corpo físico, não é verdade? Então a gente tem que saber isso para poder, de repente, né? Utilizar, não é assim, eu vou utilizar o chakra frontal, você tem que utilizar todos os chakras, tem que usar o conhecimento. A nossa vida é um todo, não é um pedaço.
E a ideia mesmo de a gente aprender espiritualidade é que a gente possa se exercer, né, como um todo. Que aí você de verdade cresce, evolui, se expande e principalmente começa a entender melhor tudo que está à sua volta, né? Entender o outro convenientemente é trabalho do nosso ego, dos nossos chakras emocionais, né? A gente tem que entender o outro de uma forma ampla, sem o empecilho que nós somos para nós mesmos. Então, se você estiver com o teu coração aberto, isso significa que você não esteja sendo sugestionado pelo que o outro fala, pelo que o outro é, né? Você vai conseguir enxergar exatamente o ponto da dificuldade daquela pessoa. Isso, de certa forma, vai ajudar a que a gente possa direcionar as nossas energias de cura para o lugar certo e aquela pessoa se beneficiar. Então, é importante, sim, que a gente tenha essa percepção, essa clareza, e principalmente que essa clareza nos ajude a fazer um caminho aberto, né? Um caminho de felicidade, um caminho de desprendimento, de compartilhamento. Né? Nós não sabemos fazer o caminho do compartilhamento, você pode ter certeza. Nós somos muito convenientes. Sabe, toda vez que nós temos um conhecimento que a gente já leva para o lado do poder, porque é assim que nós aprendemos, né? Nós não temos um conhecimento de alguma coisa que nos permita, né, fazer um trabalho que a gente pode considerar melhor que outra pessoa e ficamos na humildade. Nós saímos da humildade para aquele espaço onde nós queremos mostrar para o outro que nós podemos, né? Mostrar para o outro que nós temos, é o ter, né? É o poder, é o submeter. São as coisas mais bobas para quem de verdade quer crescer, ser melhor e se tornar alguém que vai sair um dia dessa vida numa condição feliz, saudável, né? Sem ter que se atropelar no mundo espiritual com as próprias dificuldades internas. Então, é bom ter o conhecimento, aprender mais. E isso a gente vai na prática. É importante que você comece, inclusive, com a sua família, né? Sem se envolver, né? Porque a nossa tendência é ficar naquele bolo emocional familiar. Se você, por exemplo, tem um tio, uma tia ou uma mãe que está com um problema de saúde, então vamos lá, vamos fazer uma imposição de mãos nela. Então, é assim, ó, mãe, por favor, a senhora pode sentar um pouquinho, que eu vou praticar um pouco pode falar energização, exteriorização de energias, né, imposição de mãos, o que você quiser. É o que a pessoa aceitar. Isso não tem a menor diferença. Os títulos que a gente cria para as coisas, as ciências que a gente inventa, elas não têm o menor significado, porque o que importa de verdade é o conhecimento. E esse conhecimento, ele não tem nome. Ele é tudo que existe, né? É uma abertura infinita que, se você começar a nominar cada uma das coisas que a gente aprende, por sermos consciências fragmentadas, nós vamos ter tantos títulos, tantas ciências, tantos detalhes, né, que você, no final das contas, não vai saber lidar com tudo isso. Então, explica para ela, mãe, senta aí, a senhora vai se sentir melhor. Eu já disse antes que a retórica e a verbalização é boa, tem que ser boa. Então, sua mãe sentou lá, então mãe, ela falou, mas o que vai acontecer? Não, é energia, a senhora vai ficar mais vitalizada, a senhora vai ficar mais feliz, isso que a senhora está sentindo pode desaparecer, né? E aí é um momento de você tentar sentir isento, né? Coloca a mão e fica relaxado, você pode fechar os olhos. E que imagens ocorrem? Não induza você mesmo a algum tipo de imagem porque a sua mãe disse que tem isso ou aquilo. Relaxa, vê as imagens que aparecem, e podem ser às vezes imagens que são absurdas. Você vai falar, nossa, mas apareceu uma imagem que não tem nada a ver. Olha, quando a gente lida com uma pessoa, a gente está lidando com a parte consciente, que é aquela parte que a pessoa vive e ela pode falar sobre ela, mas nós estamos lidando com a parte inconsciente, que é a parte que a pessoa vive, mas ela não consegue nem saber que está dentro dela, porque ela nunca quis saber daquilo. Aquilo causou angústia, sofrimento e tudo mais, mas está lá. É isso que nós somos, né? A gente tenta esconder de nós mesmos, através das nossas mentiras, que às vezes são muito sofisticadas, as coisas que a gente não quer entrar em contato. E nós vamos nos separando desse mundo físico através dessas mentiras. Então, vamos fazer a coisa
com consciência, com boa vontade, para que a gente possa ir mais longe. Daí, é assim, se você fez a imposição de mãos, está fazendo a imposição de mãos, de olhos fechados, se aparecer qualquer imagem, pode ser até imagem de uma guerra, imagem de alguém gritando com alguém, um cachorro latindo, né, uma porta, não importa, qualquer coisa que apareça, você considera. Você pode até fazer anotações pessoais para aprender como você interpreta as coisas que você está recebendo de imagens, até o ponto em que elas sejam muito claras, porque você venceu as suas próprias barreiras, que são as barreiras que nós criamos. Você quer ver um bom exemplo? Você vai aprender uma língua diferente. Quando a gente vai aprender uma língua diferente, a gente vem com o que a gente é e o que a gente já aprendeu na nossa língua, na nossa cultura. Aí, para aprender a outra língua, você tenta transferir a outra língua para aquilo que você já sabe. Você já acabou de criar uma barreira. Não funciona assim, né? A gente tem que realmente aceitar as coisas para que a gente possa enxergar com clareza. Então, isso é importante. Então, pensando dessa forma, você pode aproveitar para fazer um caderninho de registros. Você vai usar o teu chakra frontal como um elemento fundamental. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que a gente faz no aqui e agora, com sentimento, é uma coisa extremamente prazerosa, é muito prazeroso, é muito feliz. Se você estiver fazendo e você estiver se sentindo cansado, triste, não estiver bem, é porque você não está fazendo de verdade com sentimento. Você está trabalhando ao nível das suas emoções. E as nossas emoções, elas são pulsos, elas se desgastam. Não dá para você sentir prazer contínuo se você estiver trabalhando com os chakras mais baixos. Você vai se cansando, você fala, mas já estou cansado de fazer isso. Quer dizer, imagina que você vai fazer 5 imposições de mão em um dia. Obviamente que cada uma delas você está se investindo emocionalmente, porque é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tenha conhecimento para se investir de forma em que ela esteja num nível sentimental, a partir da parte superior do chakra cardíaco. Então, é bom você saber isso, porque você vai se avaliar quando você estiver fazendo. Mas você também não deve forçar. Entendeu? Se você faz uma imposição de mão, se sentiu cansado, então pronto, acabou, cansei dessa vez, paro. Aí depois, em outro momento, você faz outra imposição de mão. Esse trabalho, esse exercício é um caminho. A gente não pode querer fazer o caminho num dia. Entendeu? Não, eu vou fazer logo 20 imposições de mãos. Não, se você não aguenta, se você se sente mal, se você vai, sabe, para um caminho de desgaste, você não está fazendo coisa boa com você. Vamos fazer as coisas de forma que a gente se sinta feliz. Se sentir feliz significa que no momento em que você colocar a mão para uma pessoa, você vai transmitir as suas melhores energias, você vai estar se sentindo numa situação muito confortável. Estou repetindo essa palavra sentir, porque é isso mesmo que a gente tem que exercitar, é o sentir. E também o resultado que você vai conseguir é muito melhor. Então, tudo que você enxergava, tudo que você vê, você vai poder aproveitar. Isso é bem importante. Você quer ver uma situação? Em um determinado momento, eu observei uma pessoa fazendo imposição de mãos e essa pessoa estava muito concentrada. Na aura dela apareciam imagens das coisas que estavam acontecendo na aura da outra pessoa. Então, para você ver como nós nos sintonizamos energeticamente, a energia é uma coisa maravilhosa, fabulosa, e aí essa pessoa conseguia depois relatar as coisas que ela tinha visto. Eu mesmo, em um determinado dia que estava fazendo uma imposição de mãos, isso foi uma experiência marcante para mim e registrada, eu comecei a fazer a imposição de mãos, de repente eu vi aquela pessoa entrando num beco. E era um beco todo de pedras, meio escuro, né? E era como se fosse um corredor. E de repente tinha uma entrada direita, como se fosse uma pequena ruela, né? E ela entrou naquela ruela, e eu atrás enxergando tudo. Isso é bem interessante. Aí eu comecei a ver a angústia daquela pessoa, que ela queria subir aquele muro, como se ela estivesse se evadindo de alguém, né? E aí ela conseguiu subir.
Mas logo em seguida eu vi mais 2 ou 3 pessoas, né? De verdade, primeiro 2, depois apareceu mais uma, que se aproximaram e ficaram procurando por ela. E ela estava num estado de angústia muito grande. Eu fiz as anotações, né? Fiz essas anotações. Veja, você tem que saber que alguns sofrimentos que a gente tem dessa vida podem não ter acontecido nessa vida. Isso é maravilhoso porque o nosso chakra frontal, ele nos permite quebrar a barreira do tempo, que nós é que criamos o tempo. Então, o chakra frontal, de verdade, ele quebra todos os limites. E por isso que ele é tão importante, porque a gente vai poder ajudar as pessoas de uma forma que não se limita ao conhecimento que a gente aprendeu nessa vida. Olha que maravilha! Então se exercite, pratique, quando estiver fazendo, tente sentir, tente enxergar, sem se esforçar e sem também se influenciar pelo que foi dito, ou pelo ambiente, ou por qualquer coisa que você assistiu. Deixa a coisa fluir, anote. Com certeza as anotações que você vai fazer, elas vão conter muitos erros, porque isso acontece com a gente, né? Mas com o tempo você vai aperfeiçoando isso e o que você vai sentir é que de verdade você está enxergando e que você não tem dúvida nenhuma de que o que você está vendo é a causa do que a pessoa está sentindo. Olha que conhecimento maravilhoso. O nosso site é o www.centrodeestudos.org e nós temos também o foradocorpo.com, que você pode acessar e conversar com a gente à vontade. Nós continuamos o nosso trabalho Aprenda em Posição de Mãos. Siga-nos.